Ideias inovadoras para um mercado cada vez mais exigente. Cresce o número de empresas startup em São José dos Campos. Empresários que querem desenvolver um projeto contam com o apoio do Parque Tecnológico. A maioria das cidades da região registra saldo positivo com a abertura de novas vagas de trabalho no mês de maio. Já entre as 3 maiores, apenas Taubaté contratou mais que demitiu, segundo o balanço do CAGED. Igreja Católica é alvo mais uma vez de criminosos em Taubaté. O segundo caso no mesmo local em menos de 2 meses. Irresponsabilidade com a saúde. Levantamento do Tribunal de Contas do Estado encontra medicamentos com o prazo de validade vencido em unidade de saúde em Areias, no Vale Histórico. E no quadro Notícias do Bem, um projeto que funciona como uma extensão da escola para quase 200 crianças em Taubaté. Quinta-feira, 27 de junho. No ar, o Band Cidade desta noite. Olá, muito boa noite. Boa noite para você. Em meio à crise, muitas pessoas buscaram um novo mercado para atuar. E foi nesse período difícil da economia que as empresas de startup mostraram sua força e o poder de apresentar soluções rápidas, eficientes e principalmente inovadoras. Só no Parque Tecnológico de São José dos Campos, hoje existem cerca de 80 empresas do tipo, o dobro do número de negócios em atividade desde 2005 na cidade. E enquanto houver uma necessidade, com certeza vai existir uma ideia para resolver o problema. Esta startup em São José dos Campos trabalha com gestão financeira em vendas de comércio eletrônico. Mas a ideia de criar um espaço que ajuda o lojista a calcular o que é recebido através das vendas pela internet surgiu por acaso. O Everton tinha uma empresa de e-commerce e precisava administrar o dinheiro que entrava de alguma forma. Ao desenvolver um sistema para atender à própria necessidade, ele percebeu que tinha em mãos um potencial para transformá-lo em uma solução de mercado. A gente não conseguia ter visão exatamente do que estava sendo recebido, se os descontos que estavam sendo efetuados estavam corretos, se a data que estava sendo efetuada, aquele pagamento estava correto. Então, existia bastante dificuldade nessa área de atuação financeira do e-commerce. Então, criamos uma solução nossa, caseira, interna, para fazer essa gestão e aí sim surgiu a possibilidade de transformar esse sistema que a gente desenvolveu numa solução comercial. E deu tão certo que o Everton deixou o negócio antigo e hoje está apenas com a startup. A empresa não tem nem 1 ano e o espaço já está ficando pequeno para tanto funcionário. No início eram apenas 5 colaboradores, agora são cerca de 20. A Marília é uma das contratações mais recentes. Está na empresa há 15 dias, depois de ficar 1 ano e meio desempregada. É muito legal ver a oportunidade, o mercado está crescendo, ver a empresa crescendo e expandindo e a gente poder crescer e aprender junto com todos aqui. São José dos Campos é considerada um celeiro de empresas do tipo. Assim como a do Everton, várias outras startups participam de um programa desenvolvido no Parque Tecnológico chamado Nexus, que incuba e acelera os processos dos empreendimentos por meio de capacitações, mentorias, além de disponibilizar toda a estrutura física para isso. Muito se diz que a startup ela busca principalmente uma escalabilidade, diferente de uma empresa tradicional. Normalmente isso se dá por meio do mundo digital. São as soluções aí na web, aplicativos, etc. Mas principalmente pelo poder de crescimento dela. Ela cresce muito rápido em pouco tempo. É por isso então que a gente provê, além do espaço físico, a parte de capacitação em diversos temas, a parte de mentoria, ou seja, empreendedores experientes ajudam empreendedores que estão no início dessa jornada e também a parte de acesso a investimento, ou seja, a gente faz a conexão daquela ideia, daquela startup com possíveis investidores. O programa existe desde 2005 e de lá para cá, 38 startups que chegaram aqui só com a ideia, agora estão caminhando sozinhas. Hoje, 80 empresas desse tipo fazem parte da incubadora do Parque Tecnológico, número que dobrou no último ano.
Em todo o país, a estimativa é que existam cerca de 13 mil empreendimentos assim, quantidade que vem crescendo com rapidez nos últimos anos. Em 2012, quando o modelo começou a surgir no Brasil, haviam em torno de 2.500 startups. A gente acredita que a crise é um momento de oportunidade, porque se você está num momento ok, você não fica buscando novas soluções, você não tem tanta necessidade. Já quando o seu orçamento não está cabendo, você tem que procurar novas soluções. Talvez você vá, em vez de ter um carro, você vai usar um aplicativo. Esta outra startup da cidade, que desenvolve soluções para conectar alunos e instituições de ensino de todo o país, também está se expandindo. O negócio começou com 6 funcionários em 2012 e hoje está com mais de 600 em escritórios no Vale do Paraíba, São Paulo e Fortaleza. Quando me formei no final de 2007, aqui em São José dos Campos, tinham poucas oportunidades de carreira interessantes aí na área de tecnologia. Eu fiz engenharia de computação. Eu queria ter uma carreira legal, mas não queria ir para banco, consultoria. E nisso, ainda o mercado de startups era muito nascente no Brasil, não tinham startups de tecnologia ainda com tamanho que me interessassem. Aí nisso foi surgindo a ideia de fazer a minha. Realmente é uma questão de tentativa e erro, né? A gente ainda continua, todo momento, mudando o nosso produto, mudando o nosso foco, assim. Pequenos ajustes que você tem que fazer, assim, cada semana, cada dia numa startup. A maioria das cidades da região fechou o mês de maio com um saldo positivo na geração de empregos. Destaque para Pindamonhangaba. Já entre os 3 maiores municípios, apenas Taubaté contratou mais que demitiu. Confira os números divulgados hoje pelo CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério da Economia. No mês passado, Pindamonhangaba apresentou o melhor desempenho na região com a criação de 258 novas vagas de trabalho. O saldo também é positivo no acumulado do ano e dos últimos 12 meses. Campos do Jordão também contratou mais que demitiu no mês de maio. Foram abertas 88 oportunidades com carteira assinada e o saldo se mantém positivo desde o início do ano e também no acumulado de 12 meses. Em Guaratinguetá, o saldo foi positivo em 82 vagas, desempenho que se mantém desde o início do ano. Caçapava criou 51 postos de trabalho no mês passado e Lorena, 40 novas vagas. Entre as 3 maiores cidades da região, apenas Taubaté registrou saldo positivo. Foram criadas 26 vagas no mês passado. São José dos Campos voltou a registrar saldo negativo, com o fechamento de 196 postos de trabalho. Mas no acumulado do ano, o desempenho se mantém positivo. Jacareí também fechou o mês passado no vermelho. Foram encerradas 29 vagas. Já nas 4 cidades do litoral norte, o desempenho foi negativo em todas elas. Caraguatatuba fechou 41 vagas e Ilhabela 54. Em maio, 99 postos de trabalho foram encerrados em São Sebastião e 118 em Ubatuba. E a Prefeitura de Taubaté confirmou hoje a 2ª morte por influenza na cidade. A vítima é um bebê recém-nascido que morreu no mês passado, mas só nesta quinta-feira foi divulgado o resultado dos exames feitos pelo Instituto Adolfo Lutz. O município soma agora 22 casos de gripe, sendo 2 mortes. O Tribunal de Contas do Estado divulgou hoje um relatório que apresenta um diagnóstico da situação da saúde pública em São Paulo. Profissionais do TCE fiscalizaram cerca de 300 unidades de saúde em mais de 200 municípios paulistas no início desta semana e verificaram itens como a qualidade do atendimento, as condições de armazenamento de medicamentos, limpeza, acessibilidade e descarte de resíduos hospitalares. Na região, 13 locais foram vistoriados em 12 cidades. Entre as irregularidades encontradas pelo Tribunal de Contas estão a presença de medicamentos vencidos localizados numa unidade básica de saúde de Areias e um botijão de gás que estava dentro da cozinha do Pronto-Socorro Central de Lavrinhas. Um levantamento da Agência Nacional de Transportes Terrestres revela uma estatística bem preocupante. Quase metade dos passageiros dos ônibus que rodam pelas estradas não usa o cinto de segurança. E para mudar esse hábito que pode custar vidas, a NTT está realizando uma campanha em todo o país com ações de conscientização e fiscalização das empresas operadoras e também de quem está a bordo dos coletivos. Aqui na região, este mês, o trabalho acontece em São José dos Campos.
Apenas 4 em cada 10 passageiros de ônibus usam o cinto de segurança. A pesquisa é da Agência Nacional de Transportes Terrestres. E conversando com alguns passageiros, entendemos o porquê. Acho que é o costume e assim, ninguém vem e fala, coloca o cinto de segurança. A gente sabe que é necessário, mas a gente não coloca. Esse é um dos motivos pelo qual o trabalho de conscientização está sendo intensificado pela agência entre os passageiros. Durante a campanha, os fiscais distribuíram panfletos e orientaram a todos sobre a importância e a segurança do uso do cinto. Pessoal, boa tarde, por gentileza, tá? Estão todos utilizando o cinto de segurança, tá? Quem porventura ainda estiver sem o cinto de segurança, tá? Por favor, coloque. Mas alguns passageiros têm dúvidas sobre esse uso. Por exemplo, e as crianças de colo? Quem precisa pegar ônibus com elas faz do jeito que dá, já que não existe uma lei específica que trate do assunto. Eu uso cinto. Mas a criança não? Não. Não pode a cadeirinha em cima, né? Ficar ruim para a cadeirinha com ele no ônibus, né? Não tem como prender a cadeirinha dele. Aí vai no colo mesmo soltinho. No colo mesmo soltinho, comigo. Além da conscientização, também houve fiscalização. Em São José, ônibus de 9 empresas foram fiscalizados durante 4 dias. Os fiscais olharam pneus, extintores e documentação. 14 multas foram aplicadas. Nós encontramos no primeiro dia uma situação de um motorista com os exames médicos obrigatórios vencidos já há mais de um ano. Encontramos alguns casos também de pneus em condição irregular e também encontramos 2 ônibus com o certificado de segurança veicular vencido, sendo essas irregularidades bastante graves. 8 cidades já receberam a ação educativa da Agência Nacional, entre elas Taubaté e São José dos Campos. Um trabalho que, segundo o secretário adjunto de Mobilidade Urbana em São José, vai continuar. É de extrema importância esse trabalho de conscientização, a campanha, porque normalmente nós temos 2 tipos de pessoas. Uma pessoa que respeita a lei e uma pessoa que acredita na lei. Nós precisamos fazer com que mais pessoas acreditem em ações como essa para poder diminuir o número de acidentes e de traumas. Na região, em 2 acidentes recentes envolvendo ônibus intermunicipais, o uso do cinto de segurança evitou tragédias maiores. Esta semana, na BR-459, em Piquete, o motorista ficou preso às ferragens após bater de frente com um caminhão. Outras 3 pessoas sofreram ferimentos leves. Já no início do mês, 10 pessoas morreram após um ônibus de turismo tombar e atingir 5 veículos no trecho de serra da rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro. Passageiros que conseguiram sobreviver confirmaram que usavam o acessório no momento do acidente. Eu acho que é importante, né? O cinto, como todo mundo sabe, ele pode salvar uma vida no eventual acidente. Muitas vezes a gente entra no ônibus já naquela de cansaço, quer dar uma cochilada, quer dar uma dormida. Tem gente que acha o cinto um pouquinho incômodo, vale muito mais a nossa vida do que tirar um cochilo. E ainda hoje no Band Cidade, por determinação da Justiça, a Prefeitura de Lorena deve exonerar cerca de 90 pessoas que ocupam cargos de confiança. E ainda o tradicional Festival de Inverno de Campos do Jordão começa neste fim de semana. Hora certa para você, 7:02. Continue com a gente em instantes, estamos de volta.